Isso aí, galerinha. Bom dia. Aulinha de MCU aí. Vamos fazer uma revisão e vamos dar uma avançadinha de nada, porque faltava só alguns detalhes para fechar essa física A aí do volume 6. Aí vamos resolver um exercíciozinho de exemplo, passar uma outra página de tarefa, para a gente, né, de repente, dar uma palhinha de física B também. Negócio é o seguinte, antes velocidade, a gente pensava numa distância percorrida dividida por um tempo. Porém, quando um objeto descreve uma trajetória circular, medir uma distância circularmente não é tão agradável, já que trata-se de um arco de circunferência. Então os caras começaram a pensar, podemos medir o quanto o objeto se deslocou angularmente. Temos o θ0, posição angular inicial, temos θ, posição angular final, e se eu chamo de Δθ final menos inicial, angularmente falando, divido por ΔT, então essa aqui é uma ideia muito similar a essa. Só que essa é uma ideia que a gente pensa ao longo de uma linha, portanto linear, e esta ao longo, essa angularmente, né? Nós estamos pensando no deslocamento angular, velocidade angular, nada mais justo. Como o movimento é repetitivo, nós temos duas grandezas importantes, o Tzão e o F. O que é isso mesmo? Período e frequência. Definição de período. Cuidado, olha só, isso não é a definição, por incrível que pareça, mas foi muito bom ter falado isso, porque algumas vezes a definição é matemática. Mas no caso do período, eu até poderia escrever a definição matemática, mas isso aqui não é a definição, isso é a relação entre período e frequência. Senão tu ia dizer, não, então frequência é 1 sobre período. Sim, mas então o que é que, qual é a definição deles, entendeu? Então na verdade um define o outro, isso é uma definição fechada, e não pode, né? Tem que ser uma definição genérica. Período, o tempo para completar uma volta. No MCU, essa é a definição de período. Definição de frequência. O número de voltas completadas em uma unidade de tempo. E aí tu faz uma regra de 3, se tu quiser achar período ou frequência, e se tu quiser transformar de período para frequência, usa essa relaçãozinha fornecida nos vestibulares. Usando a ideia de período, eu posso dizer que a velocidade do corpo, ao descrever um movimento circular, é 2πr, que é o tamanho de uma volta, não é isso? A distância percorrida em uma volta, dividido pelo tempo de uma volta, que é o período. Se eu for usar a ideia de período para cá, o ângulo em radianos de uma volta é 2π, e o período, Tzão. Comparando a velocidade angular com a velocidade linear, fica claro que se eu pego o ômega, que é a velocidade angular, multiplico por R, vai ser a velocidade linear. V igual a ômega vezes R. Legal? Nada demais, né? Interessante, a relação entre velocidade angular e velocidade linear. Quanto mais distante do centro, maior as velocidades. Quando a NASA quer treinar astronauta para poder, né, aguentar a superaceleração na hora do lançamento do foguete, o cara não pode gastar 1 bilhão, né? Custa 1 bilhão, tá? Para lançar o foguete. Custa 1 bilhão para lançar o foguete. Tu não pode ficar, não, vamos treinar, vem cá. Vamos treinar. Não dá, né? Então o que o cara faz? Para não ter que usar máquinas super poderosas para gerar grandes acelerações. Tu faz um sistema giratório, onde aqui tem um contrapeso e aqui tem um cockpit, onde o piloto vai ficar com um controle, os controles todos. Tu bota o cara para girar. Certo? E a velocidade não precisa nem ser a velocidade angular não precisa nem ser tão grande, basta que o raio seja consideravelmente grande para que ele tenha alta velocidade, concorda comigo? E já que é uma velocidade tangente, vai ter uma aceleração atuando nele, né? Aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta tu pode escolher qual é a aceleração que tu vai aplicar no cara. Basta tu girar cada vez mais rápido aquilo ali e o cara sofre grandes acelerações. Bem radical esse brinquedinho, certo? Bom, aliás, alguém lembra como é que se determina a aceleração centrípeta? Depende de quê? De duas coisas. Do raio e da velocidade. V ao quadrado sobre R é a forma de aceleração centrípeta. Mas e se eu quisesse calcular a aceleração centrípeta através da velocidade angular? Como é que eu procederia? Quero ver. Me ajuda. Parabéns, garoto. A aceleração centrípeta ficaria ômega R ao quadrado sobre R. Produto ao quadrado é
levar ambos os elementos ao quadrado. Como tem R embaixo, tudo bem para vocês? Então ficou ômega ao quadrado vezes R, em vez de dividido por R. Certo? Essa eu não tinha colocado ontem ainda, né? Então, ó, vamos botar um asteriscozinho nela. Primeira relaçãozinha nova, digamos, na aula de hoje, de verdade. Isso aqui depois, se a gente usar essas equações da energia cinética, cara, a gente consegue, depois de trabalhar um pouquinho, desenvolver ideias muito importantes que no ensino médio são pouco trabalhadas. Na faculdade, vocês tive que dar uma aula dessa parte, de momento angular. Como assim, professor? Lembra do momento linear, da quantidade de movimento? Q igual a m vezes v? Né? É a medida da inércia também, de certa forma, uma maneira de medir a inércia do corpo, né? Certo? Se bem que a inércia é a massa, né? Mas a gente sabe que quanto maior a velocidade, mais difícil é parar o objeto. Concorda comigo? Essa quantidade de movimento é uma grandeza linear, né? Certo? A gente está pensando em m vezes v, e esse v é a velocidade linear. Existe uma quantidade de movimento angular, chamado momento de inércia. É aquela história do plié da bailarina, né? Por que ela começa a dar o plié com os braços abertos e depois fecha os braços? Ou por quê? Né? Exatamente, porque assim, o meu corpo tem uma certa inércia com os braços abertos. Mas o meu corpo tem uma outra inércia com os braços... É ridículo, cara, olha isso. É ridículo, meu Deus, olha só. Consegue sentir como eu estou tendo que me esforçar mais para girar meu corpo com os braços abertos do que com os braços fechados? Olha isso. Eu não estou avacalhando, gente, estou fazendo o que eu posso aqui, ó. Não estourei minha coluna. Olha isso. Cara, a diferença é brutal. Depois vocês podem brincar de dar plié, porque eu sou bom de plié. Agora, cara, agora tu imagina o seguinte, vocês lembram daquela história do tsunami? Não. Que no outro dia apareceu nos jornais que os dias tinham ficado mais longos depois do tsunami? Você não sabia disso? Como é que tu não sabe uma coisa dessa? Os dias ficaram mais longos recentemente na Terra e vocês nem sabem disso. Isso é assustador. Sim, os dias ficaram mais longos depois do tsunami. Por que, galera, que os dias ficaram mais longos depois do tsunami? Estão espantados com este fato científico? Mexeu com... A Terra abriu os braços, cara. É isso aí. Quando o tremor ocorreu, o deslocamento de terra foi tamanho, os satélites perceberam que a Terra cresceu uns 2 centímetros no Equador. E aí, já que ela deu uma abridinha nos braços dela, né, diminuiu a rotação, né? Concorda comigo? Já que quando eu fecho os braços aumenta a rotação, se eu estico os braços aumenta a rotação, diminui a rotação, né? Só que fica tranquilo, os dias aumentaram 0,002 segundos. Jamais perceberia isso, né? Mas ele aumentou. Loucura isso, né, cara? A física é foda porque explica realmente como é que o universo, né, conspira. Muito legal. Agora olha só que interessante. Olha que interessante. Hoje está faltando para a gente discutir aqui algumas coisas. Acoplamento de polias. Nós vamos usar esses conceitos de movimento circular uniforme para entender como é que a gente faz acoplamento de polias. Acoplamento. Cara, isso aqui tem implicações muito legais na parte de mecânica e de engenharia. Acoplamento de polias. Olha que interessante. Tem 2 maneiras básicas de a gente acoplar polias. Tu vai lembrar lá do primeiro ano. A mais clássica, de repente, é aquela da bicicleta, onde a gente pega 2 polias e passa uma correia. Professor, na minha é corrente. Não, lógico. Mas se tu comprar uma Harley Davidson, depois de muito estudo, né? As Harley, algumas delas não tem corrente, tem correia, né? A durabilidade é plástica, entre aspas, tem cabo de aço e tal, mas ela é uma correia, não é uma corrente metálica. Né? Ela é feita de derivado de petróleo e aí não tem que ficar lubrificando todo dia, né? Que o fabricante da moto, ele manda todo dia antes de sair de casa tu passar óleo na corrente. Não sei se vocês sabem disso, é bem prático, certo? Então tu vê, né? Claro, motos normais, né? Tem motos que lubrificam automaticamente a corrente. Mas moto normal, teoricamente, o cara todo dia, não vou sair de casa, passa óleo e vai. Né? E aí a galera que não faz isso perde a relação muito rápido, né? Desgasta todo esse sistema muito rápido. Em vez de trocar a cada 5.000 quilômetros ou 10.000 quilômetros, tem que trocar 1.000 quilômetros depois do uso da moto, se ele não lubrificar. Dá um prejuízo danado, né? Aí a Harley começou a fazer correia em vez de corrente, né? Que aí não precisa lubrificar, né? Não vai enferrujar a coisa que não é de metal. Legal, né? Olha só que interessante, o preço fica um pouco mais saudável, de repente, né? Talvez não pela correia, né? Por outros aspectos. Agora, olha que interessante, galerinha. Essa situação que é acoplamento por correia ou contato. Como assim?
Ué, isso aqui não dá fisicamente no mesmo que isso aqui, que encostar uma coisa na outra? Tem uma pequena diferença, qual? Para onde que gira esse? Para o mesmo lado, né? Certo? Agora se esse aqui gira assim, o outro gira assim, né? Para que na hora que elas se encostem, né? Não haja deslizamento. Tudo bem para vocês? O importante é tu perceber o seguinte, esses dois pontos da correia, qual que está mais rápido? Nenhum, né? Certo? Porque se esse estivesse mais rápido, esse ia encostar nesse e a correia ia embolar. Se esse estivesse mais rápido que esse, ia se afastar e ia partir. Concorda comigo? E esse ponto A aqui e esse ponto B, quem é que está mais rápido? Nenhum. Porque é a mesma correia. Se esse estiver mais rápido, embola. Se esse estiver mais rápido, parte. Concorda comigo? Ou seja, eu estou te dizendo que qualquer ponto da extremidade da polia B tem a mesma velocidade da extremidade da polia A. Se eu fizer um vetorzinho velocidade linear aqui, um vetorzinho velocidade linear, que é sempre tangente, né? Certo? O que eu posso escrever? Que VA igual a VB. Então essa é a charada quando tu vê duas polias acopladas por contato por correia. Se tu sabe a informação de uma e quiser achar a informação da outra, é VA igual a VB. E o que é VA? Pode ser distância sobre tempo, mas é mais comum a gente usar 2πr sobre tesão. Então eu poderia escrever aqui, né? 2πRA sobre tesão A é igual a 2πRB sobre tesão B. Corta 2π com 2π, pronto. Aí então eu descubro que a relação vem dos raios, não é? A relação entre os raios vai determinar os períodos que tem a ver com as velocidades. Aliás, o período não é o inverso da frequência? Sim. RA vezes FA é igual a RB vezes FB. Tudo bem para vocês? Né? Já que o período é o inverso da frequência. Mas tu vê que eu já estou resolvendo um problema para ti. A ideia por trás da solução do problema veio daqui, né? Então isso aqui não vai ter no vestibular para ti R sobre T igual a R sobre T, ou R vezes F igual a R vezes F, não existe. E nem isso, porque isso é uma ideia, uma noção que parte do fato de as polias estarem conectadas. Nesse caso, por exemplo, por que eu posso afirmar isso? Porque se uma for mais rápida que a outra, vai deslizar. Não é isso? Então eu estou considerando que essas polias estão girando uma sobre a outra sem deslizamento. Botamos uns dentinhos, pronto, aí vem engrenagem, aí não tem como escapar. Tudo bem? Exatamente, obrigatoriamente. Então a gente não bota a engrenagem ali para não ter que fazer o desenho da engrenagem aqui, né? Mas pronto, ó, podemos botar a engrenagem sim, beleza? Aliás, na engenharia, cara, tem um estudo bonito sobre isso, cara. Porra, que tu imagina, né, cara? O cara tem que saber o ângulo exato de cada engrenagem para elas se engatarem, transmitirem força, mas não pode ter atrito, né? Uma não pode espremer a outra ali, senão perde energia. Isso é muito bonito de ver, cara. Como eles estudam o ângulo. Cara, assim, ó, o ângulo tem que ser perfeito, tá? O ângulo de cada dente, tu estuda a curvatura da lateral dele, tudo bonitinho para que eles se encaixem de maneira... Né? É bonito de ver. Mesmo que o cara tenha noções de engenharia, o cara olha que seja um relógio de pulso aberto, os mecanismos. É quase inacreditável como é que os filhos da mãe conseguem fazer aquilo, né? Já há milhares de anos os caras fazem engrenagens diminutas, né? E produzem estruturas absurdas. Milhares, professor. Estou falando daquele mecanismo de Anticítera, né? Que eu já comentei com vocês. Aquele chamado primeiro computador do mundo, com mais de 70 engrenagens. Previa eclipses com 10 anos de antecedência. Baseado em engrenagens, né? Mecanismos engrenados. Então, há milhares de anos nós já temos tecnologia para fazer engrenagens. Loucura. Ô, galerinha, outra maneira de acoplar, além de ser por correia ou contato, que as velocidades lineares, né? Concorda comigo? Olha que interessante essa outra maneira de conectar. Vamos ver se tu consegue visualizar aqui, ó, esse super desenho. Consegue visualizar o que está pegando aí? Uhum. É um eixo, né? E tem duas engrenagens, duas polias acopladas, certo? Poderíamos passar correias, por exemplo, por elas e conectar outras coisas. O que importa é que está soldado ali, tá vendo? Está soldado. Ou seja, se eu pegar esse cabinho aqui, fizer uma marquinha e girar uma vez esse eixo, todas elas vão dar uma volta completa ao mesmo tempo, porque estão soldadas pelo eixo. Tudo bem? Por isso que a gente chama de acoplamento por eixo. Acoplamento de polias por eixo. Já que essas marquinhas vão estar sempre alinhadas, já que elas vão descrever uma volta ao mesmo tempo, os períodos são iguais, né? As frequências são iguais.
Porque quando essa der uma volta, essa também vai ter dado uma volta. Ao mesmo tempo. Não tem jeito, ó. A marquinha vai continuar alinhada, tá soldada. Concorda comigo? Se uma dá 20 voltas por segundo, todas dão 20 voltas por segundo. Não é isso? Então, o A e B, período da A é igual ao período da B, a frequência da A é igual à frequência da B. Isso por quê? Porque a velocidade angular da A é igual à velocidade angular da B. Então, 2π sobre TA é igual a 2π sobre TB, corta π com π, certo? Então, todas essas conclusões nós podemos tirar. Agora, olha que legal. A partir dessas duas ideias, meu querido, eu posso unir um monte de polia do jeito que eu quiser. Te dou informação da primeira e posso te perguntar tudo da última. Qual é a frequência da última? Qual é o período? Qual é a velocidade? Não é? Certo? Exatamente, eu te dou informação da primeira. Aí tu vai ter que pegar a primeira e conectar com a segunda. Aí tu vai ter que ver se é isso que tu vai escrever ou se é isso. Aí depois que tu descobriu informações da segunda, tu conecta essa com a terceira. Tu vai ter que ver se é isso ou isso. Tu imagina, dá pra fazer um problema super delicado, né? Claro que por enquanto vai ser umazinha de cada só, né? Mas logo logo a gente pode desenvolver um carro praticamente. Porque imagina, do motor até a roda deve ter um monte de engrenagem, né? E como é que elas estão acopladas? Ou por contato, ou por correia, não tem jeito. Beleza? Interessante, né? Então tu vê, as máquinas todas que nós usamos hoje usam direto isso aí, mesmo as mais simples, né? Usam vários tipos de acoplamento, ou por correia ou por contato, vários desses tipos. Muito legal. A própria bicicleta, né? Tu concorda que na própria bicicleta tem essas duas estruturas? Não é só uma. Essa aqui tá óbvia na bicicleta, agora me mostra essa aqui na bicicleta. A marcha. É as marchas, né? As coroas ali, são 3 coroas conectadas por eixo, que é a pedaleira, lá conectada na pedaleira, no pé de vela, né? Certo? Que é uma alavanca. Momento, força vezes distância. Lá do segundo ano, né? Que nós já revisamos esse ano. Acabou, cara. Pode ser um construtor de bicicleta agora. Pode calcular detalhes técnicos sobre a bicicleta. Pô, eu quero uma bicicleta para subir a montanha. Ah, então o que eu vou fazer? Onde é que eu vou mexer? Onde é que tem que ter o maior, né, braço de alavanca? Aliás, ó, pode se imaginar que isso aqui é um braço de alavanca, né? Isso aqui é um braço de alavanca também, né? Certo? E quando eu faço força numa delas, um braço de alavanca é maior, o outro é menor. Eu posso mexer nessa relação dos braços de alavanca, né? Não preciso pensar só no tamanho das polias, posso pensar as polias como alavancas também. Interessante. Realmente a galera do dia a dia já percebeu, né, que quando a gente aumenta, ó, o diâmetro da catraca de trás e diminui o diâmetro da coroa, né, na frente, mais leve fica a marcha, né? Agora você já pode provar matematicamente o porquê disso. Legal. Vamos fazer uns exemplos.